Quinto domingo da Quaresma, continuamos nosso caminho rumo à Páscoa, rumo à Semana Santa, rumo ao Tríduo Pascal. No próximo domingo, já será domingo de Ramos, domingo da Paixão do Senhor e de Ramos, e assim abriremos solenemente a Semana Santa. O que a Palavra de Deus nos ensina hoje? Dentro desse percurso, deste caminho, desse nosso discipulado, a liturgia da Palavra nos ensina, nos exorta a termos consciência do nosso pecado. Mas não basta ter consciência, esse é o primeiro passo. É preciso, ao mesmo tempo em que temos esta consciência, voltar-nos para Deus e encontrar nele a fonte do perdão, da misericórdia, a fonte da purificação, da regeneração. Em síntese, encontrar em Deus a fonte de nossa humanização. Pois o pecado nos desumaniza. E o pecado desumaniza, portanto, as relações que nós estabelecemos ao nosso redor. Quando o mal e o pecado é vencido, brilha e floresce e resplandece aquilo que existe de mais belo em nós, a nossa humanidade. Pois bem, o salmista então suplica ao Senhor: dai-me um coração puro, dai-me de novo um espírito decidido, apaga a minha culpa, no vosso amor purifica-me. Tende piedade e misericórdia, ó Deus. Dai-me a alegria de ser salvo. Que o teu Espírito me confirme. Que o teu Espírito jamais seja retirado de mim. Se assim for, ó Deus, eu não apenas serei libertado do pecado, da maldade, mas eu também poderei, pelo testemunho, revelar os vossos caminhos aos irmãos e irmãs. É esta a grande oração do salmista, que deve ser a nossa, hoje e ao longo de toda esta semana, para nos prepararmos para a Semana Santa. Então eu gostaria de suplicar a cada um que me ouve neste momento, tome este Salmo 50 e recite-o ao longo desta semana. Supliquemos ao Senhor, por nós e pela humanidade, pela Igreja, que tenhamos consciência do que destrói a nossa humanidade, que é o pecado que nos separa, nos divide, nos torna inimigos uns dos outros, nos torna insensíveis diante da dor do próximo. Com este pensamento, tomemos a primeira leitura do profeta Jeremias. Jeremias promete em nome do Senhor justamente este agir de uma nova e eterna aliança. Não mais como aquela selada por Abraão, por Moisés, na noite da vigília da Páscoa dos Hebreus, ou na montanha sagrada onde Moisés recebe os mandamentos, mas uma aliança nova, perpétua, eterna, definitiva. E esta aliança, segundo o profeta Jeremias, será: o Senhor colocará a sua palavra, o seu desígnio de salvação no coração humano.
Todo homem e toda mulher terá a oportunidade de conhecer a Deus e conhecer o seu desígnio de amor e de salvação. Esta é a promessa do profeta Jeremias. Em nome de Deus, colocarei a minha lei, que significa colocarei o meu desígnio de amor no coração e na mente do meu povo. Queridos irmãos, esta promessa feita pelo Senhor através da boca de Jeremias se realiza em Cristo. Então tomemos o Evangelho segundo João e a segunda leitura da carta aos Hebreus. Prestemos atenção como aqueles gregos se aproximam de Filipe. Queremos ver Jesus, dizem eles. Queremos ver Jesus. E nós? Queremos vê-lo? Nós o buscamos? Ou buscamos tantas coisas? Ou queremos ver tantas coisas? Queremos ver Jesus, dizem aqueles gregos. Filipe e André então vão a Jesus para comunicar. E é a oportunidade de Jesus apresentar um dos elementos essenciais da revelação do Novo Testamento, da vida de Cristo. Eu serei glorificado, diz Jesus. E ele suplica ao Pai: glorifica o teu nome. Mas o nome do Pai é glorificado no Filho. Isso é muito importante. Deus não glorifica a si mesmo, o Pai não glorifica a si mesmo. O Pai glorifica o seu Filho, e o seu Filho dá glória ao Pai. E como o Filho dá glória ao Pai? O Filho dá glória ao Pai sendo este grão de trigo que cai na terra e morre, para dar vida e fruto. O Filho, ele se entrega por amor a Deus e aos seus irmãos. Por isso que a segunda leitura da carta aos Hebreus nos diz: Jesus, nossa vida terrena, o Filho, nossa vida terrena, suplicou ao único que poderia libertá-lo da morte. E o texto sagrado diz: e ele foi atendido. Ele foi atendido de sucumbir na mansão dos mortos. Ele foi atendido porque a mansão dos mortos não teve poder sobre ele. E também o pecado humano. Queridos irmãos e irmãs, nestes tempos que vivemos, e de modo particular no nosso país, vivemos uma tragédia nacional. O número de mortos se multiplica, o número de enfermos se multiplica. E, no entanto, a liturgia da palavra, o evangelista João nos apresenta a resposta a este desejo dos gregos: queremos ver Jesus. Jesus conclui o seu ensinamento dizendo: o julgamento deste mundo será realizado e eu serei levantado diante de vós e atrairei
todos a mim. A resposta a esse desejo, queremos ver Jesus, é apresentada pelo mistério da cruz. O Filho levantado diante de nós. A cruz nos incomoda, o crucificado nos incomoda. Nesses tempos em que a nossa igreja anda um pouco fanática, certos grupos bastante perturbados, enfeitam a cruz com tudo. Põe luzes, põe brilho, põe lantejola, põe coroa de ouro. E a coroa de Cristo é a coroa de espinhos. E Jesus não estava vestido, ele estava nu. Jesus foi crucificado nu. Ele foi despojado de toda a sua dignidade divina e humana. O que o crucificado nos diz? Esta semana eu conversava com um amigo meu, padre. Ele me ligou, a gente conversou um pouquinho. E ele me dizia: Boris, eu tenho chorado tanto estes dias. Acho que eu estou ficando doente. Eu falei: olha, você está chorando? Eu também. Fazia tempo que eu não chorava tanto numa semana como nesta. E se você quiser saber uma coisa, felizes são os que choram. Porque a gente ainda tem um grau de sanidade. A gente ainda tem sensibilidade diante da dor do outro. A gente não é indiferente ao sofrimento do próximo. E eu pergunto a cada um que está participando desta missa: nós temos sensibilidade diante desta crucificação de tantos irmãos e irmãs? Ou a gente dá risada e acha que está tudo certo? Tem mais é que morrer mesmo. Vai morrer um dia, então pode morrer agora. O que Jesus nos ensina? Gostaria de recordar 2 santos. Poderia fazer a lista. São Francisco de Assis, que é muito amado por todos. São Francisco de Assis fez um belíssimo processo de conversão, de discipulado de Cristo e de santificação, quando ele conversou com o crucificado. Lá naquela igrejinha destruída de São Damião, o crucificado falou com ele. Constrói a minha igreja, disse o crucificado. Reconstrói a minha igreja. E São Francisco, ou melhor, Francisco, que depois se tornou santo, ouvindo o crucificado, contemplando o crucificado, se fez pobre. Se fez pobre. Curou a ferida dos leprosos. Aí vocês vão me dizer: mas isso é um santo do século XII, 1100. Já faz tanto tempo. Vamos tomar uma santa do século XX.
que todos nós conhecemos porque vimos muitas vezes na televisão. Madre Teresa de Calcutá. O que fez com que Madre Teresa se tornasse a santa que nós conhecemos? Ela também conversou com o crucificado. E o crucificado falou com ela. E lhe disse: tenho sede. Tenho sede. E essa palavra virou a vida de Madre Teresa do avesso. Ela que tinha tanto amor a Cristo, tomou a decisão de matar a sede de Cristo, onde Ele estivesse crucificado. E ela passou a vida matando a sede dos crucificados. Isso a tornou santa. A graça de Deus que agiu nela e que fez explodir um desejo ardente de uma vida oferecida por amor a partir desse diálogo com o crucificado. Talvez alguns de vocês já tiveram até a oportunidade de conhecer alguma casa de Madre Teresa, das Irmãs Missionárias da Caridade. Em todas as comunidades da congregação, em todas as capelas de suas casas, tem o crucificado no centro, óbvio. Toda capela cristã católica tem o crucificado. Só que tem embaixo a frase: tenho sede. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de tomar o crucificado em nossas mãos, de olhá-lo, de contemplá-lo, mas não de dizer tantas coisas diante dele. Até podemos dizer, depois de ouvir o que ele tem a nos dizer. O que ele nos diz hoje? O que o crucificado diz à sua igreja? O que o crucificado diz aos seus sacerdotes, aos homens e mulheres da vida consagrada, aos casais, às famílias, aos avós, aos pais de família, a todos os leigos e leigas que têm a honra e a graça de possuir o Espírito de Cristo. Façamos esse exercício esta semana, para nos preparar bem para o domingo da Paixão, que é domingo que vem. Não é todo mundo acha domingo de Ramos, mas é domingo da Paixão e dos Ramos. Não tenhamos vergonha de chorar nossos pecados, nossas faltas. Não tenhamos vergonha de chorar os pecados da humanidade. Não tenhamos vergonha de chorar a dor e o sofrimento e nos unir nas lágrimas da humanidade. Pelo menos a parte da humanidade que tem consciência está chorando. Preparemo-nos bem para o que virá domingo que vem. Temos uma semana. Uma semana de intensa preparação para mergulhar no mistério infinito do amor de Deus. Não cheguemos naquele dia de qualquer jeito, indiferentes, como se a vida
fosse nada. Mesmo diante dessa dor e toda essa pandemia, como diz a carta aos Hebreus, ele foi ouvido porque se entregou a Deus por amor. E a consumação de sua vida se tornou uma fonte inesgotável de salvação e de vida plena. Aprendamos com Jesus. Aprendamos com Ele, para que Ele seja verdadeiramente o nosso Mestre. Aprendamos com Ele. Ouçamos o que Ele nos diz. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.